Paz, Senhor, irmãos, boa noite. Deus é bom, amém? É tudo para Ele e é tudo por Ele. Amém? Os irmãos, abram comigo, por favor, em Romanos no capítulo 15. Estamos neste capítulo, Romanos 15. Alguns irmãos já regressaram. Bem-vindos. E aqueles que estão aqui pela primeira vez também bem-vindos. E aqueles que estão pela segunda ou terceira vez também são bem-vindos. Romanos capítulo 15, vamos continuar. Eu gostava de ler o mesmo texto que lemos a semana passada, mas depois vamos avançando mais para a frente, mas só para os irmãos não perderem o fio à meada e entenderem o contexto. Aquilo que nós fazemos aqui à quarta-feira é um culto em que nós estamos a expor a palavra e, no fundo, estamos aqui a falar versículo a versículo, como temos falado, e só para os irmãos entenderem, então, o contexto e relembrarem aqueles que estiveram e aqueles que não estiveram, pelo menos perceberem onde é que nós vamos começar. Romanos 15, versículo 14, diz assim: Eu próprio, meus irmãos, certo estou a respeito de vós, que vós mesmos estáis cheios de bondade, cheios de todo o conhecimento, podendo admoestar-vos uns aos outros. Mas, irmãos, em parte vos escrevi mais ousadamente, como para vos trazer outra vez isto à memória, pela graça que por Deus me foi dada. Que seja ministro de Jesus Cristo, entre os gentios, ministrando o Evangelho de Deus, para que seja agradável a oferta dos gentios, santificada pelo Espírito Santo. De sorte que tenho glória em Jesus Cristo, nas coisas que pertencem a Deus, porque não ousaria dizer a coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. E desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houver sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. E nós falámos até aqui, ainda lemos, desculpem, o 21, a semana passada, diz: antes, como está escrito, aquele a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram o entenderão. E nós falámos deste texto na semana passada, só aqui relembrar alguns pormenores. A palavra e a pregação de Paulo era, e falámos muito acerca disto até, aquilo que Paulo diz é: aquilo que eu vos falo, aquilo que eu vos apresento e aquilo que eu vos ensino, não é nada que eu primeiro não pratique. E é um princípio excelente. Temos aqui alguns alunos do Instituto Bíblico, mas não precisam de ser alunos do Instituto Bíblico. Temos pessoas que também estão no ministério, pessoas que fizeram e que trabalharam na obra também a tempo inteiro. Temos cada um de nós que está e que tem o nosso ministério. E é interessante, quando nós queremos ensinar, é suposto ensinarmos aquilo que nós sabemos, aquilo que já experimentamos. Se os irmãos quiserem explicações de matemática, não me peçam, porque eu tinha que ir aprender primeiro matemática para depois vos conseguir ensinar. Ora, como eu também já percebi que a matemática não é o meu forte, não ia aprender, também não me ia esforçar para isso, e não vos ia ensinar. Mas há gente que quer ensinar aquilo que nunca aprendeu. E há gente que prega aquilo que não vive na vida. E o pregador que prega aquilo que não vive, não é pregador, é o encantador de qualquer coisa. E então, aquilo que Paulo está a dizer é que aquilo que ele prega, aquilo que ele fala daquilo que Deus já fez. Ele diz: porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito. Isto é, eu não ouso dizer absolutamente nada, a não ser que Cristo tenha feito primeiro a mim, ou me tenha dito a mim, me tenha ensinado a mim, e depois de eu praticar, e sim eu ensino. O melhor professor é aquele que conhece bem a matéria e pratica a matéria. Quando se fala de pregação, quando se fala de evangelho, o bom pregador não tem a ver com a sua característica de oratório, embora isso tenha alguma importância, não tem a ver com o seu estilo, não tem a ver com a sua comunicação, não tem a ver se mexe mais, se mexe menos, se faz mais cara, se grita mais, se grita menos, não tem nada a ver com isso, isso é tudo acessório. O bom pregador é aquele que prega aquilo que vive. Aquele que prega aquilo que Deus já lhe deu e aquilo que Deus lhe ensinou, aquilo que Deus lhe moldou, aquilo que Deus já transformou na sua vida.
E o apóstolo Paulo podia falar porque Deus tinha transformado. Se nós lembramos do testemunho de Paulo, as pessoas tinham medo dele. E neste versículo, neste texto, se lá chegarmos, vamos perceber que ele até ora para que seja bem recebido, exatamente porque havia medo. Havia medo porque toda a gente sabia quem Paulo era. Ainda antes dele ter sido, e desculpem aqui a expressão, é assim, quem estuda percebe que a ideia da conversão de Paulo, o termo é assim, tem muito que se lhe diga. Mas pronto, vamos a bem do termo e para boa compreensão, vamos dizer, a conversão de Paulo, lá no caminho para Damasco. Aquele homem teve um encontro com aquele Jesus ressurrecto e transformou radicalmente a sua vida, a ponto tal de ele deixar tudo para trás e passar a seguir a Cristo. E aquele que antes invadia as cidades para perseguir, era agora perseguido, mas continuava a invadir cidades, não para matar, mas para agora dar vida, para apresentar a palavra da vida. Irmãos, não sei quanto a vocês, mas eu acho que até nós teríamos medo. É só pensarmos aí numa pessoa terrível, 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 que até poderia nem ter diretamente sangue nas suas mãos, mas tinha poder para decidir prender e mesmo para matar, e de repente deixava de o fazer e começava a pregar a Cristo. Ficávamos ou não ficávamos na dúvida se ele não era um agente secreto e simplesmente não queria era arranjar mais gente, ou mais provas contra nós, era isto que eu queria dizer. Eu pelo menos desconfiado que eu acho que nunca ia a uma pregação onde Paulo estivesse, porque ficava com medo. Então, ainda assim, Paulo vai ter que ganhar confiança. E como é que ele ganha confiança? A verdade é que ele vai ganhando a confiança das pessoas pelo seu testemunho, pela forma como Deus trabalha na sua vida e pela forma como ele apresenta aquilo que ele é, ou que lhe é transmitido, aquilo que ele aprende e que tem a ver com o foco em Jesus Cristo. A sua pregação não era meras palavras. Não era apenas conhecimento intelectual. Era testemunho daquilo que Deus efetivamente tinha feito. Mas ele depois diz, pelo poder... Desculpem, porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito para a obediência dos gentios. Por palavras, mas também por obras. Porque falar é fácil. Certo? Falar é fácil. Fazer as obras é bem mais difícil. Há pessoas que falam muito bem, mas não é o que é mesmo. Há pessoas que falam muito bem. Falam demais. Há pessoas que falam bem, mas não fazem o bem. E Paulo está a dizer, olha, para que não haja dúvida, eu falo daquilo que Deus já trabalhou em mim, mas eu não falo apenas, eu faço também aquilo que Jesus já operou em mim. Pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo. Poder e prodígios. Há muita gente que vai em busca de poder e prodígios, mas o segredo do poder e prodígios, e passa aqui a expressão, o segredo, que não há segredo, o segredo é a virtude do Espírito Santo. É a busca do Espírito Santo. Não há ninguém, nenhum homem ou nenhuma mulher que faça milagres por si mesmo. Nós não vamos para igrejas em busca de milagres, porque não tem a ver com a igreja, nem tem a ver com o pregador, tem a ver com o Espírito que se move na igreja. E o Espírito que se move na igreja é o Espírito Santo, amém? Então, é importante nós entendermos que em vez de andarmos em busca de lugares onde as coisas aconteçam, nós devemos é buscar o Espírito que faz as coisas acontecerem. Então, eu escuso de andar em busca de lugares e eu devo é buscar aquele que capacita a fazer as grandes obras, prodígios e maravilhas, não por causa dos milagres em si mesmos, mas porque a pregação e a palavra de Jesus Cristo sempre é acompanhada de sinais, prodígios e maravilhas. Amém? E Paulo fê-los. Paulo fê-los e de grande forma temos testemunhos e lemos aqui na Bíblia que coisas incríveis, extraordinárias este homem fez. Porque simplesmente, e aqui o simplesmente é entre aspas, porque simplesmente se rendeu totalmente a Cristo e diz, Senhor, para onde tu me enviares, eu irei. Senhor, aquilo que tu queres da minha vida, assim será realizado. E isto é importante para aquilo que vem a seguir. Porque ele diz, pelo poder dos sinais e prodígios na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores até Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo,
Não é nenhum evangelho, não é outro evangelho, não é mais nenhum evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo. Há para aí muitos evangelhos hoje em dia, meus irmãos. Mas se não for o evangelho de Jesus Cristo, não serve. A única coisa que presta é o evangelho de Jesus Cristo. Porque o evangelho é, de facto, as boas novas. A expressão no grego é o querigma. E o querigma é a proclamação da redenção. A redenção operada por Jesus Cristo, aquele que era o Messias que tinha sido apontado e profetizado no Velho Testamento, tinha cumprido todas as coisas. E Paulo aquilo que apresenta não é mais do que este querigma. Esta proclamação do Evangelho. E só há um Evangelho, porque só há um Cristo. E só há um Cristo, só existe uma pregação. E a pregação é a pregação da vida que existe e da redenção que existe em Jesus Cristo. Fora dele não há mais. E porque não há nada mais para além do Evangelho de Cristo, vejam só, postura. Pregar aquilo que se vive, acompanhado de obras, e estas obras são realizadas não pelo nosso esforço, mas pelo Espírito, pela virtude, pelo poder do Espírito Santo. Depois, esta virtude do poder do Espírito Santo, que nos leva a executar obras e a pregar, apenas nos permite pregar uma só mensagem, que é o Evangelho de Jesus Cristo. E quem prega o Evangelho de Jesus Cristo, prega, mas não prega de qualquer forma. Veja o que é que Paulo diz. Desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho. Quem prega o Evangelho e aquilo que pregar não tem a ver com isto que eu agora especificamente estou a fazer. Pregar, todos nós pregamos. Nem todos vamos pregar para muitas pessoas ao mesmo tempo, mas todos nós podemos pregar, porque anunciar o Evangelho é pregar. Quando você fala com um amigo, com um vizinho, com alguém que se cruza e fala acerca de Deus, você está a pregar o Evangelho. Você está cá ainda? Nós não precisamos de um púlpito para pregar. Nós não precisamos sequer de estar dentro da igreja para que haja pregação. A pregação é feita lá fora. E eu acho que esta até é uma falha que nós temos tido. É que lembramos não. Aos poucos e poucos ao longo da história nós começamos a transformar a igreja naquilo que é um evento cá para dentro. E a pregação que deve ser feita lá fora é dada cá dentro. E é importante haver pregação cá dentro, não estou contra isso. Mas também é muito importante que a pregação lá fora continue a existir. E essa é a responsabilidade não apenas do pastor, mas também minha, que sou pastor, mas de cada um de vocês, conjuntamente comigo, porque esta é a chamada da igreja. Pregar e esforçar por pregar o Evangelho. É interessante, falei disto, disse-vos que não dava para fazer uma teologia de acordo com este versículo, ainda assim podíamos tirar alguns princípios. E o que é que, porque o versículo não acabou aqui. O versículo diz assim: e desta maneira me esforcei por anunciar o Evangelho, não onde Cristo houvera sido nomeado, para não edificar sobre fundamento alheio. Ele disse assim, falámos disto a semana passada. Eu disse que não ia demorar muito tempo no resumo e daqui a bocado estou a pregar outra vez a mesma mensagem. Mas não faz mal, é porque é importante. Paulo diz o seguinte: eu tenho uma pregação que é a pregação de Cristo. E eu jamais irei pregar onde Cristo já foi pregado. Ele diz, que sentido é que faz? O sentido implícito do texto é o seguinte: qual é o sentido que faz eu ir a um lugar para abrir uma igreja num sítio onde já existe, onde o Evangelho já foi pregado? E Paulo diz, eu não vou fazer isso, porque eu conheço o meu ministério, sei qual é o meu papel. E o meu papel é anunciar a Cristo àqueles que ainda não o conhecem. Irmãos, e isto é uma diferença abismal para os tempos que vivemos hoje. Porque hoje as pessoas abrem, volto outra vez ao mesmo tema, mas as pessoas têm que aprender isto. Que é, as pessoas abrem a igreja, não tem a ver, com todo o respeito. Eu não posso também, obviamente, ver o coração das pessoas. Mas parece-me a mim, até pelos resultados e pelos frutos e pelos maus testemunhos que nós vamos ouvindo, que as pessoas quando abrem igrejas, na maior parte das vezes, não abrem por causa de Cristo. Abrem por causa dos seus gostos pessoais. Abrem por causa dos seus projetos pessoais. E esta não é a forma de abrir igrejas. Abrir igreja é uma missão. Entretanto, estou a falar disto e os miúdos vão-se embora. Então... não gostam da pregação do pastor? É normal. Eles, a esta hora, vão-se sempre embora. Muito aguentam eles, coitadinhos. E vocês também. Mas vocês têm que ser. Já não há desculpa. Não podem ir brincar. Alguns de vocês dizem, quem me dera a mim ir para ali para a salinha também poder... Mas não podem. Ficam aqui, está bem? Então, irmãos, Paulo está a dizer, olha, eu jamais vou pregar num sítio onde Cristo já foi anunciado, porque eu não quero construir sobre fundamentos alheios. O homem pregava aquilo que vivia.
era seguido por sinais e prodígios. E ele dizia, não vou pregar onde já existe uma igreja. Porque não faz sentido. O Paulo sabe que o reino não é de competição. O reino é de cooperação. Porque senão não é um reino. Senão começamos a pensar em igrejas como empresas. E andamos a competir uns com os outros a ver quem é que tem mais gente. Eu não me importo que das igrejas tenham mais gente. Honestamente, acho que não é a métrica do sucesso da igreja. Não é a quantidade de gente que se tem. Obviamente que todo o pastor e toda a igreja quer ter os seus lugares cheios. Não é isso que está em questão. A questão é que nós parece que estamos a competir uns com os outros. E se a igreja ainda por cima enchesse com a proclamação do Evangelho lá fora e pessoas fossem convertidas, até podíamos abrir 50 igrejas nesta rua. Se estivessem todas cheias, amém. O problema é que na maior parte das vezes não é isto que acontece. E as igrejas abrem não por causa do evangelismo, mas para roubar os crentes umas das outras. Se o Paulo viesse cá, dava uma grande rebocada ao mundo evangélico. Não só em Portugal, mas em todo o mundo. Porque isto não é apenas em Portugal, tem acontecido em todo o lado. As pessoas abrem igrejas, não têm muitas vezes a ver com Cristo. Tem a ver com qualquer outra coisa. E Paulo diz, olha, o único evangelho que se deve pregar é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo não é de divisão, é de unidade. Sempre foi e sempre há de ser. E por causa disto, ele agora pode dizer no versículo 21, antes, como está escrito, aqueles a quem não foi anunciado o verão, e os que não ouviram, o entenderão. Ele está a falar, olha, este é o meu público-alvo. Falámos disto também. Todos nós temos um público-alvo. No nosso estilo de comunicação, no posicionamento que temos como igreja, nas pessoas às quais nós servimos, com as pessoas às quais nós nos damos. E ele está a dizer exatamente porque é que ele não vai falar onde Cristo já foi anunciado. Porque a sua missão é falar àqueles que não viram e àqueles que ainda não ouviram. Então ele quer ver e quer falar com aqueles que ainda não têm Jesus. Esta é a missão dele. E é extraordinária esta missão. E agora o versículo 22 é incrível. Porque ele diz, pelo que também muitas das vezes tenho sido impedido de ir ter convosco. Literalmente no grego significa isto. Por esta razão, isto é, porque eu tenho uma missão, porque eu tenho um projeto, algo que Deus me deu, por esta razão, um desejo pessoal que eu tenho, não consigo realizar e tenho sido impedido. E a pergunta que o texto está aqui a criar e a colocar no leitor, e é a pergunta que eu vos faço. Quem é que está a impedir Paulo de cumprir o seu desejo? Qual é este desejo? O desejo de ir ter convosco. Com quem? Com a igreja em Roma. Paulo, sabemos, tinha o desejo de ir a Roma. Era um projeto que ele tinha, era algo que ele queria muito fazer, ainda não lá tinha conseguido ir. Não foi ele que fundou a igreja em Roma. Está a escrever uma carta com conteúdo teológico, provavelmente é a carta mais sistemática de teologia que temos no Novo Testamento, onde se conseguimos tirar ali as coisinhas todas, é Romanos. Não há carta igual a Romanos, do ponto de vista deste conteúdo teológico. É quase, não é, mas quase que dava para fazer aqui uma mini teologia sistemática. Ainda assim, Paulo não fundou a igreja, então ele não pregou e não vai lá abrir outra igreja. Ele está a mandar uma carta exatamente para resolver algumas questões, nomeadamente no relacionamento entre gentios e judeus que estão na igreja em Roma, o epicentro do Império Romano. Não há sítio melhor para pregar do que no centro e na cidade dos inimigos. Porque se conquistar a cidade, dali com todas as estradas, o Evangelho propaga-se. Mas o Evangelho já foi pregado. Paulo ainda assim quer ir a Roma, não por causa da pregação, mas porque ele quer estar na companhia dos irmãos. Mas agora ele diz, mas por todas estas razões eu fui impedido. E a pergunta é, quem é que o impediu de ir a Roma? Mas quem é que lhe deu a missão? É isso. Deus impediu o homem de cumprir um desejo que ele tinha, mas que não era pecado. Você está cá? Nem tudo o que Deus impede é pecado. Mas Deus pode impedir os desejos que nós temos. Chama-se isso as portas fechadas. Não gostamos de portas fechadas. Mas elas fazem parte. Falava esta semana com o Gonçalves, mas já viram que o Gonçalves já chegou? E já trouxe um amigo. que eu já ouvi na apresentação do Instituto Bíblico. Portanto, é mais um aluno, não é? Pronto. Estava a falar com o Gonçalves. Foi na segunda. E o Gonçalves disse uma expressão que é isso mesmo. O não também é resposta. Não é?
O não de Deus também é resposta. Os impedimentos de Deus também são uma resposta. Há pessoas que batem com a cabeça, ia dizer com a porta na cabeça, mas também dá. Ou com a cabeça na porta, é indiferente. Há pessoas que batem de frente nas portas porque as portas não estão abertas. E ficam chateadas porque as portas não estavam abertas. E se vos disser que muitas das portas que estão fechadas foi mesmo Deus que as fechou. O crente é complicado. O Senhor fecha portas, nós ficamos chateados. O Senhor abre portas e nós não queremos entrar por elas. As portas que Deus abre, nós temos muitas dúvidas em lá entrar. As portas que Deus fecha é aquelas que nós estamos ali, ninguém abre. E ficamos irritados. Mas vejam, este homem, Paulo, tem uma noção. Isto não tem a ver apenas com noção teológica, mas ele tem a certeza absoluta, é o relacionamento que ele tem com Deus. Ele diz, olha, apesar deste ser o meu desejo, e é algo positivo, estar com irmãos. Ele diz, olha, eu fui impedido pela missão que Deus me deu. Isto é, literalmente, a porta que eu queria que ficasse aberta, ou que estivesse aberta até agora, não se abriu. Porque o Senhor não quis. E isto é uma grande lição para a nossa vida. Porque em vez de ficarmos chateados e tristes pelas portas que Deus fecha, temos que perceber que há um Deus que está acima de toda a história. Um Deus que conhece todas as coisas. Um Deus que sabe a tua vida, sabe a tua missão e sabe aquilo que Ele tem para ti. E a porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, também ninguém fecha. E isto é muito importante. Porque eu tenho para mim, porque olho para a minha vida e vejo que tantas as vezes as portas que eu quero entrar e não são as portas de Deus para a minha vida. O Senhor é tão bondoso, tão misericordioso, que Ele às vezes nos dá a oportunidade de entrarmos pelas portas que nós queríamos e depois até nos ajuda a não levarmos com as consequências todas da porta que fomos nós que abrimos. Ele ainda nos vai lá dar com a misericórdia. Claro que Ele vai dizer, olha, o Senhor nem precisa dizer assim, olha, eu não te avisei. Deus não precisa de fazer isso. Porque quando nós estamos lá à frente, nós próprios relembramos. O Senhor tinha-me dito que não era. E eu fui teimoso. Há aqui alguém que seja teimoso? Vá lá, alguns são como eu. Sou teimoso. O Senhor tem mesmo paciência comigo. Tem mesmo, irmãos. Deus tem mesmo paciência comigo. Nós nem ficamos cá tanto tempo nesta terra, mas a quantidade de paciência que Ele tem que ter para cada um de nós é uma coisa impressionante. Por isso é que Ele é infinitamente bondoso. Por isso é que Ele é infinitamente misericordioso. Esta ideia de Deus fechar portas é muito importante para nós termos maturidade. Entender que se a porta se fecha é porque não é da sua vontade e ficarmos tranquilos porque não é da sua vontade. Mas quando a porta se abre, e há portas que se abrem e só podem ser abertas por Deus. Porque foram portas que nós não buscámos, portas que nós não procurámos e o Senhor vai contendendo. Vai. E nós, mas eu não quero. Vai. Até ao dia em que ou vai ou racha. E depois vai mesmo. Graças a Deus. Quantos de nós podemos lembrar tantas vezes que queremos entrar por portas e as coisas não funcionarem? Porque estamos a bater na porta errada. Mas agora, que não tenho mais demora nestes sítios e tendo já há muitos anos grande desejo de ir ter convosco. Ele diz assim, olha, mas aquele impedimento agora parece que terminou. O meu desejo parece que pode ser cumprido. Ainda que por um tempo e ainda que apenas por passagem. É isto que ele vai dizer. Quando partir para a Espanha, irei ter com... Paulo já tem uma missão. Ele quer ir a Roma, mas a sua missão não é Roma. A sua missão é o quê? Espanha. E Espanha era... Os irmãos podem não gostar muito disto, mas no mundo antigo Espanha incluía Portugal. Quem falava em Espanha pensava também em Portugal. Portanto, muito provavelmente, Paulo andou por aqui. Quase certeza que sim. E eu tenho aqui uma ideia. Apesar de nós já termos muitos registros relativamente à questão de Portugal, a verdade é que ele fez missão em Espanha, sabemos disso, claramente, e a probabilidade de ele ter estado em Portugal é muito grande. E há aqui uma questão importante. Vejam. Ele diz, quando partir para a Espanha, irei ter convosco, pois espero que de passagem vos verei e que para lá seja encaminhado por vós depois de ter gozado um pouco da vossa companhia. Ele quer ir a Roma para gozar da companhia dos irmãos,
por passagem, tem também um propósito específico, obviamente. Paulo não dá um ponto sem nó, ele tem sempre alguma na manga. E ele quer ir à Espanha. Agora vejam, se os irmãos repararam nos versículos que estavam antes, que diz assim... pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito de Deus, de maneira que desde Jerusalém e arredores e até Lírico tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Se os irmãos forem ao mapa, falei-vos disto a semana passada, os irmãos vão-se perceber que Lírico e Jerusalém fazem aqui uma circunferência, quase como se fosse uma roda. E os irmãos sabem, tão bem como eu, e desta ideia não é explícita, mas dá para entender que existe a ideia e o mandamento, é um mandamento de Jesus Cristo, que é pregai o Evangelho a toda a criatura, até aos que... E o que é que Portugal é deste lado? Quando chegamos ali ao pé do mar, já não há mais. Chegamos ao fim da... E o apóstolo Paulo, por acaso, era uma pessoa obediente e que diz que se esforçava para anunciar o Evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo tem um impacto maravilhoso na igreja e a forma como ele evangeliza é extraordinária pelo poder do Espírito Santo, mas também pelo poder do Espírito Santo em cooperação com aquilo que é o seu esforço. Eu passo a explicar. Não é pelo seu esforço que as coisas vão acontecendo, mas Deus honra aqueles que se esforçam. Você está cá? E Paulo estava tão comprometido com a mensagem que o seu ministério, olhando para o mapa, nós percebemos que o homem, o seu plano era evangelizar e cumprir a chamada escatológica de que quando toda a criatura ouvir o Evangelho, o Senhor Jesus vai regressar. E Paulo, sozinho, cumpriu aqui uma série de coisas, a ponto tal de ele vir a Espanha. Se os irmãos olharem para os mapas que têm na Bíblia acerca das viagens missionárias de Paulo, os irmãos vão ficar impressionados com aquilo que aquele homem fez. E isso deixa-me perguntar o que é que nós estamos e andamos a fazer com a nossa vida. Mas a gente não se pode comparar com Paulo. Está bem. Não estamos dispostos a pagar o preço de Paulo. Claro que o homem era uma capacidade intelectual incrível. Era filósofo, era teólogo, era professor. Ele era apóstolo, tinha todos os dons, mas tinha todos ali os ministérios, estavam ali todos. Ali preparadinhos. Porque ele tinha que chegar a um sítio e evangelizar e por isso tinha que ser um evangelista e tinha que ter os sinais dos evangelistas. A seguir o homem tinha que erguer uma igreja, criar uma liderança e por isso ele tinha que ser um ensinador e discipulador. Era ele que ensinava a doutrina, portanto ele tinha que ser um mestre das escrituras. E depois criar a gestão e a administração, passava lá um tempinho, dizia, olha, agora tu és o pastor deste lugar, empunha as mãos, poder do Espírito Santo e a seguir partia para a próxima. Onde o homem ia, pessoas convertiam-se. Mas o que é interessante é esta responsabilidade que ele tem e esta ideia de Espanha que nós podemos ler aqui. Que giro, ele queria ir à Espanha. Mas agora vejam onde é que está a Espanha. Incluam Portugal e vejam se não tem a ver com os confins da terra e vejam a missão que o homem quer fazer. Vejam o exemplo, ele está a dizer, olha, se ninguém vai lá, vou lá eu. E não é que veio mesmo. E quem sabe, não sabemos, mas muitos de nós podemos estar hoje aqui exatamente porque ele andou por cá. Você está cá. E os impactos de um homem fiel ao Senhor, usado pelo Espírito Santo, perduram por todas as gerações e por toda a eternidade. O irmão quer ter impacto neste mundo. Um dia vamos morrer. Pode ninguém lembrar-se do nosso nome, mas se formos fiéis a Deus, ainda que ninguém conheça o nosso nome, o irmão já pensou a forma como nós educamos os nossos filhos? Eu oro ao Senhor pelos meus filhos. Eu espero que pelo meu testemunho, meu e da minha esposa, que quando chegar à altura, já vos disse isto várias vezes, porque é mesmo aquilo que eu tenho no coração, quando chegar à altura, que eles possam orar e dizer, Senhor, é a Ti que eu te quero servir. E um dia eles vão ter filhos. E um dia os filhos dele vão ter filhos. Se o Senhor, entretanto, não vier, vocês entendem? E imaginem que a minha família continua nos caminhos do Senhor. E não apenas a minha família, mas o impacto que tem. Que eu oro, que sejam pregadores, que sejam pastores, que seja o que for, o que Deus quiser. E imaginem, começa com um, mas vai-se expandindo. E imaginem daqui a 100 anos ou 200 anos. Porque é isto que tem acontecido com a igreja. O impacto de Paulo há 2000 anos atrás... E o impacto que nós hoje vivemos, nós hoje estamos aqui a falar deste homem. Não tem a ver com o homem, tem a ver com o poder que estava no homem, tem a ver com o Evangelho de Jesus Cristo, que tem poder para salvar almas. E lá vem ele. Mas ele tem ainda uma missão.
Porque Espanha é o seu objetivo, mas ele tem uma missão intermédia que é assim: mas agora vou a Jerusalém para ministrar aos santos. A palavra ministrar é diaconia. Servir. Agora vou a Jerusalém porque preciso de servir. É extraordinário este homem. Os irmãos, tivemos um ano, vai fazer um ano que estamos aqui em Romanos. Paulo começa dizendo: Paulo serve de Jesus Cristo. Para agora dizer, já na parte final da sua carta, depois de todo o conteúdo teológico ter dado na cabeça das pessoas, ter falado coisas e verdades incríveis, e lá está ele a voltar outra vez ao início. Vou a Jerusalém servir. Não vou ser servido? Vou servir. Este é o princípio da igreja. Servir. E o que é que ele vai servir e em que é que ele vai servir? Porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia fazerem uma coleta para os pobres de entre os santos que estão em Jerusalém. Os irmãos, mais uma vez, forem ao mapa, vão ver aqui uma série de igrejas que se conhecem. Éfeso, carta aos Efésios. A igreja de Corinto, carta aos Coríntios. São estas igrejas e mais umas quantas, Filipos, que se juntam e, apesar de não terem assim tanto, elas juntam uma coleta, elas juntam uma oferta. Para quê? Para os pobres, isto é, para aqueles que nada tinham, dentro da igreja em Jerusalém. Significa que a igreja em Jerusalém estava a passar necessidades. Você está cá? O que significa que há crentes que podem passar necessidades. Há muita gente, hoje nisto não se prega. Que a gente prega, a gente não, mas o que se prega no púlpito é que o crente, se está a passar necessidades, é porque está a fazer alguma coisa de errado. O crente está a passar necessidades é porque não dá o dízimo ou devia dar mais que o dízimo. É o que se prega, não é? A ideia da prosperidade é tu dás 500 e o Senhor dá-te 5.000. É melhor que chegar na bolsa. Querem um emprego, juntem um dinheirinho, segundo estas igrejas, estas teologias, vocês levem lá e está feito. É isto que funciona. Paulo era ou não era apóstolo? É uma pergunta, já não é de retórica, é para vocês responderem. Era ou não era apóstolo? E ele está a dizer que vai entregar uma coleta levantada pela igreja para entregar aos pobres de entre os santos. A pergunta é, estes pobres não são santos? Então estes pobres pertencem ou não pertencem à igreja? Então é possível o crente passar necessidades? É. Mas pastor, como é que então explica que na Bíblia diga que eu nunca vi o justo mendigar o pão? Eu explico. Quem é que escreveu isso? O autor. E ele está a falar da sua experiência. Ele é que nunca viu. É relativamente simples, não é? Só como nós não lemos as coisas como é suposto ler, fazemos daquilo teologia. A Bíblia diz que o justo não mendiga o pão. Não, não, não. A Bíblia diz lá é que aquela pessoa que escreveu nunca viu ninguém a mendigar. Ele nunca viu. Não significa que não mendiguem. Porque eles são pobres. E o pobre não tem muita coisa. Mas agora, lá vai uma coleta. E é interessante porque vejam o princípio. Porque pareceu bem à Macedónia e à Acaia fazer uma coleta para os pobres dentre os santos que estão em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem como devedores que são para eles, porque se os gentios forem participantes porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, devem também ministrar-lhes os temporais. Há muita gente que precisa de ler este versículo várias vezes. Há pessoas que têm muito problema com o dinheiro. Acham que o dinheiro não serve para abençoar. E não pensem que eu estou aqui a pregar, senão estava exatamente a contradizer tudo aquilo que acabei de ler. E os irmãos sabem que eu não sou pregador da prosperidade. Mas aqui está a dizer uma coisa extraordinária. Vejam o que é que ele diz. Não fui eu que disse, é o Paulo, portanto estou à vontade, está bem? Ele diz assim, olha, e a estas igrejas pareceu-lhes bem, porque na verdade eles são devedores. Eles não fizeram esta coleta por serem devedores, isto é, não foi por obrigação moral, mas fizeram bem. Apesar, porque nós vemos em Corinto que eles eram generosos, os irmãos conseguem ver isto pelas respostas de Paulo, e Paulo vai ensinando exatamente acerca da generosidade. É importante e é crucial porque é um princípio bíblico que a igreja e que nós sejamos generosos, uns para com os outros, para com a igreja, para com as atividades, para com o evangelismo, com o tempo, não apenas com o dinheiro, mas com tudo aquilo que nós somos. A generosidade não se resume a dinheiro. Mas especificamente aqui está a falar de uma oferta que é uma oferta que não é de tempo, é uma oferta de dinheiro. Certo? E agora aqui ele está a dizer assim, e bem lhes pareceu porque eles
são devedores a Jerusalém. Porque eles são gentios, mas foram participantes dos bens espirituais. Quem é que era israelita? Jesus. Você está cá. Quem é que era judeu? Jesus. Foi por aquela nação, foi Deus que escolheu aquela nação, e as bênçãos que vieram para os gentios vieram de onde? Em primeiro lugar, Jerusalém. E Paulo está a dizer, e acho muito bem então, que eles agora, sendo participantes dos bens espirituais, partilhem também dos bens materiais. Há gente que tem muitos problemas em achar que, por exemplo, o dinheiro não se dá dinheiro em troca de bens espirituais. Claro, não é uma troca, mas fica bem, é o que Paulo está a dizer. Os bens materiais contam também quando somos abençoados. A gente não gosta desta pregação. Se alguém nos abençoa, se alguém ministra, se uma igreja é espiritualmente forte e ajuda na propagação do Evangelho, qual é o problema de nós que somos abençoados partilharmos também das nossas bênçãos financeiras e materiais para com aqueles que são também a fonte das nossas bênçãos espirituais? E Paulo está a dizer, olha, eles vão dar uma coleta à igreja de Jerusalém, muito bem, porque eles são participantes das bênçãos espirituais. Ora, sendo participantes das bênçãos espirituais, fazem muito bem, porque eles são devedores e devem dar, então, os bens materiais que têm. Claro que não é aqui uma transação comercial. Tu dás-me bênção, eu dou-te dinheiro. Isto é negócio de religião, não é isso que estamos a falar. Estamos a falar do princípio da generosidade. Mas vou ler isto outra vez para os irmãos depois não dizerem que sou eu que falo e que estou a inventar. E isto lhes pareceu bem, como devedores que são para com eles. Porque se os gentios foram participantes dos seus bens espirituais, também devem-lhes ministrar os temporais. Porque a verdade é que as bênçãos financeiras são temporais, certo? Vamos avançando. Tenho 2 ou 3 minutos só. E vamos só ler. Assim que concluído isto e havendo-lhes consignado este fruto, de lá passando por vós, irei a Espanha. Vejam o que é que ele diz. Assim que concluído isto e havendo consignado este fruto, de lá passado por vós, irei a Espanha. Vou ler estes versículos sem fazer comentários. Para a semana continuamos e depois logo se vê até onde vamos. Diz assim: E bem sei que em ter convosco chegarei com a plenitude da bênção do Evangelho de Cristo. Rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, combatais comigo nas vossas orações, por mim, a Deus, para que seja livre dos rebeldes que estão na Judeia, e que esta minha administração que em Jerusalém faço seja bem aceita pelos santos. É de fim de que pela vontade de Deus chegue a vós com alegria e possa recriar-me convosco. E o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Para a semana falaremos destes versículos. Amém? Mas vejam, irmãos, quão extraordinários são estes versículos, que muitas das vezes, por estarem no final, nós já nem damos importância. Mas vejam os pormenores e a riqueza que a palavra de Deus tem quando nós expomos, quando nós cavamos estas pérolas. E eu espero, irmãos, que este tempo, eu sei que não é, que este tempo seja produtivo nas nossas almas e nos nossos corações, porque é a palavra de Deus que transforma a nossa vida. Então, façamos como Paulo. Temos uma missão. E vamos ser impedidos, por causa desta missão, de até termos coisas que até podem ser corretas e desejos bondosos do nosso coração, desejos corretos. Mas muitas das vezes vão-nos ser fechadas as portas. E se as portas são fechadas por Deus, são fechadas por Deus. E aquilo que Deus fecha não vale a pena tentar. Mas aquilo que Deus abre, isso sim, vale a pena perseguir e andar. Queridos irmãos, aproveitando então que o Daniel avança, nós vamos terminar com um corinho, levantando as nossas ofertas. E o Daniel depois termina também com a oração.